Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre tudo aquilo que eu li no mês de outubro. Outubro é um mês que eu sempre espero muito no ano, porque eu amo terror, eu amo thriller, eu amo tudo que tem a ver, com essa coisa do horror. E como é o mês do horror, eu me esbaldo e eu acabo lendo aí muitos livros de terror e vou contar um pouquinho pra vocês sobre as leituras que eu fiz, então vamos lá! Eu comecei o mês finalizando Providence, do Alan Moore e do Jason Burrows. Providence é uma graphic novel em 12 volumes que vai aí recriar algumas histórias do H.P. Lovecraft através de um contexto da época, e a gente vai acompanhar aqui o nosso protagonista, que é um jornalista gay judeu, que é o Robert Black. E o Robert Black está em busca de um livro que todas as pessoas que leram enlouqueceram, que é o Kitab. Ele vai sim entrar em contato com esse livro e nós teremos aqui o desenvolvimento final da história dele nos volumes que eu li no mês passado, que foram 10, 11 e 12. E já vou falar pra vocês que eu gostei muito desses últimos volumes. No volume 10, a gente tem aí o Robert em Providence, passando um tempo com seu novo colega, que é nada mais nada menos que o H.P. Lovecraft. E o mais interessante aqui é a gente realmente ver um pouco mais do Lovecraft como ele realmente era, porque ele era um cara extremamente racista, e o Alan Moore ele faz críticas ferrenhas a isso. Ele era muito elitista, ele também tinha vários problemas que a gente vai acompanhar aqui, e a gente também vai ver um pouco mais da questão da escrita e do processo de criação do Lovecraft. Mas mais do que isso, a gente vai ter a relação desses dois personagens se desenvolvendo, e a gente vai perceber que os dois, eles meio que foram feitos para se encontrar. O final deste capítulo é algo inacreditável, porque ele vai, de repente, juntar com histórias que já foram escritas pelo Alan Moore e ilustradas pelo Jason Burrows, que no caso seria The Courtyard e Neonomicon. Então, realmente, neste momento, eu percebi que essa não é uma história feita para você ler Providence de uma vez. Você precisa conhecer a parceria anterior do Moore e do Burrows para ter todo um contexto do que vai acontecer no final dessa história. Mas foi excelente, juntou tudo muito bem, explicou coisas que nas outras histórias do Alan Moore não ficaram tão claras. E a gente também vai saber um pouco mais sobre o propósito de toda essa jornada pela qual o Robert passou. Depois disso veio o volume 11, e olha, eu acho que é o meu volume favorito de Providence. Porque aqui a gente vai acompanhar a passagem dos anos e da influência que Lovecraft teve na história e na literatura. A gente vai ver um pouco mais sobre questões realmente documentais do que aconteceu com Lovecraft, dos seus últimos anos de vida, de como só após a morte dele é que ele realmente ficou muito conhecido, porque os amigos dele resolveram publicar aí as suas histórias em compêndios, e vai ser muito legal ver os anos passando e o horror cósmico crescendo, influenciando o mundo e se tornando assim tão popular na nossa cultura. Ele também vai aí finalizar a história de outros personagens que a gente acompanhou até esse momento. Ele vai amarrar as pontas, ele vai dar uma conclusão para cada um deles. E eu achei assim excelente, porque como uma pessoa que gosta de horror cósmico, como uma pessoa que lê muito Lovecraft, que sabe tanto da vida dele quanto da arte, foi fantástico ver isso aqui transposto tão bem neste volume, que mostra que apesar do Lovecraft ser um cara extremamente horroroso, a arte dele foi algo que permaneceu, que só cresceu, que inspirou muita gente, e que hoje em dia, mesmo se você não conhece Lovecraft, você já viu alguma coisa dele, seja em filme, em série, em livros, em quadrinhos, porque ele fez com que o horror cósmico transcendesse a literatura.
E aí, por fim, nós teremos o último volume, o volume 12, que foi também sensacional, mas, mais uma vez, ele traz muitos personagens de outras obras do Alan Moore, e ele, inclusive, finaliza coisas que ficaram em aberto em, por exemplo, Neonomicon. Aqui a gente já vai estar nos tempos atuais, e vamos descobrir que tudo isso que o Lovecraft escreveu não era apenas imaginação. Não era apenas algo criado, era algo que existia de fato. E a gente vai começar a ter contato com essas criaturas extradimensionais que começaram aí a invadir o nosso mundo. Então a gente vai ter um grupo de policiais tentando, através dos relatos anteriores do Robert, do diário dele, achar alguma forma de parar uma possível destruição do nosso mundo. E é aí que vai entrar algo muito interessante, que é a protagonista de Neonomicon, que ela é uma mulher que sofreu muito, que acabou tendo experiências com criaturas extradimensionais. E agora chegou a hora da gente ter basicamente um presépio maldito, que ao mesmo tempo em que é o fim dessa história, ela anuncia o início de uma nova era. Também vai ser muito legal ver aqui o autor brincando não só com a temática, né, do horror cósmico, mas também falando de grandes artistas e autores e diretores que foram influenciados por Lovecraft. E eu acho, gente, que não tem como não gostar desse final. Quem conhece essas obras do Moore e do Burroughs e quem gosta, né, de Lovecraft e do horror cósmico. Eu acho que finalizou assim com chave de ouro, eu acho que ele traz uma conclusão muito satisfatória. As ilustrações do Burroughs são lindíssimas, apesar de assustadoras. E eu gosto muito de como o Moore, ele reinterpreta as histórias do Lovecraft e de como ele reconta tudo isso num contexto ali do nosso mundo mesmo e acaba juntando perfeitamente com as outras tramas que ele escreveu. No final das contas, gente, não teve jeito. Amei Providence e eu super recomendo para quem realmente gosta de horror cósmico, de ficção científica e das obras do Lovecraft. Depois disso, eu li uma graphic novel chamada Floresta dos Medos, da Emily Carroll. Floresta dos Medos saiu no Brasil pela Dark Side Books e eu tinha muita curiosidade em ler essa história em quadrinhos porque eu já sabia que eram assim pequenos contos ilustrados. E aqui de fato nós encontraremos 5 histórias bem curtinhas, bem singelas, todas com essa temática de floresta e com coisas muito assustadoras e bizarras acontecendo. Existe uma grande influência das fábulas dos irmãos Grimm aqui, mas lógico levada ao extremo, realmente para mostrar o horror. Eu gostei muito da arte da Emily Carroll, ela é muito simples, traços bem pontuais, a pintura é quase uma aquarela, puxada principalmente para cores mais quentes, principalmente o vermelho, mas eu não posso falar a mesma coisa a respeito das histórias em si. Eu acho que os 5 enredos que a gente vai conhecer aqui, eles têm propostas excelentes. Os conceitos aqui são muito interessantes, mas a execução nem tanto. Existe sim aquele sentimento de tensão, de que tem alguma coisa errada em cada uma dessas histórias, como realmente é pra ser quando a gente tá lendo algo de terror. Mas eu acho que cada uma dessas tramas que começou tão bem e que poderia desenvolver pra algo muito assustador, ela acaba trazendo finais meio meh. No geral, foi uma experiência ok. Eu curti, mas eu acho que eu tinha muitas expectativas e elas acabaram não sendo atendidas. Então, eu li o volume 19 e 20 de Fruits Basket. Gente, Fruits Basket tá meio complicadinho pra mim esses últimos volumes, eu não vou mentir. Faltam apenas aí 3 edições pra concluir essa história e eu não sei se eu tô gostando muito do rumo em que as coisas estão tomando. O volume 19 me trouxe sensações muito contraditórias, porque aqui a gente vai saber mais de Akito, que é o grande vilão dessa história, e a gente vai saber ali desde a sua infância, desde o seu nascimento, como que era a vida de Akito e tudo aquilo que meio que levou o personagem a ser quem é hoje em dia.
E eu acho que esse volume, ele chega aí no seu clímax, num ponto crítico, porque qualquer leitor dessa história queria saber mais sobre Akito, né? Quando a gente lê um livro em que existe ali de forma clara os mocinhos e os vilões, a gente quer saber um pouco mais sobre a história, tanto de um quanto de outro. Mas aqui, de novo, eu acho que a mangaka, ela tenta justificar os atos horríveis de Akito por ele ter tido uma vida tão traumática. E, gente, é verdade, nós somos um resultado das experiências em que a gente vive quando a gente está crescendo. No entanto, o Akito, ele abusou psicologicamente, fisicamente, de basicamente todos os membros da família Soma. Ele destruiu a vida de muita gente, e tentar justificar isso com é porque ele teve uma infância difícil, eu acho uma desculpa muito preguiçosa. Então, assim, ao mesmo tempo que foi interessante saber um pouco mais do seu background, eu não gosto dessa coisa de tentar explicar que o personagem é ruim porque passou por situações ruins. Realmente, eu acabei dando aí 2,5 estrelas. Acho que foi um dos volumes mais fracos que eu já li de Fruits Basket. E eu não gosto muito desse tipo de mecanismo usado por muitos autores na hora de tentar explicar a respeito do seu vilão. Já o volume 20 foi um volume que eu gostei, mas com ressalvas. Porque ele realmente tem aí uma parte muito bonita, que a gente vai ter a conclusão de um personagem que a gente já conhece e que é feito de forma brilhante, lindíssima, metaforicamente falando, uma das coisas mais bonitas que eu já vi e que realmente foi muito bem apresentado aqui. E aí, a gente vai ter a personagem da Toru finalmente revelando aí os seus sentimentos para um outro dos nossos protagonistas, que é o Kyo. Só que aí eu sinto que a Natsuki Takaya, ela fez algo que descaracterizou a personagem. Porque tudo bem, a gente sabe que a Toru é uma personagem altruísta, otimista, que acaba colocando a felicidade dos outros à frente da sua, e que várias vezes outros personagens falam pra ela que ela precisa parar e pensar um pouco nela mesma. Mas aqui isso acontece de forma tão brusca, tão do nada essa mudança, que eu não comprei, sabe? E aí a gente vai ter o Kyo falando um pouco mais da relação dele com a mãe da Toru e de por que, de alguma forma, ele se sente responsável pela morte dela, que foi algo assim interessante, eu acho que estabelece ainda mais profundidade no relacionamento entre esses personagens. Mas, como eu disse, o que me pegou aqui mesmo foi essa coisa da Toru de repente não ser nada como a gente viu até aqui. Então foi um volume que eu achei ok, tem algumas cenas confusas. Como eu sempre digo, a edição de Fruits Basket é uma coisa que vira e mexe me incomoda, mas confesso que eu não sei como será o final dessa trama. No mês de outubro, eu também fiz uma releitura que foi de Frankenstein, da Mary Shelley. Em Frankenstein, a gente vai ver aqui um navio no Ártico que vai encontrar um homem à beira da morte, e o Walton, que é o responsável por essa expedição do navio, vai resgatar esse homem que tá quase morrendo congelado. E ele é nada mais nada menos que o Dr. Victor Frankenstein, que vai acabar aí contando um pouco da sua história para esse marujo, desde a sua infância até o que levou ele a estar ali naquele momento, no meio do nada, no frio congelante. E o Dr. Frankenstein, desde criança, ele era muito apaixonado por alquimia e por anatomia, e ele cresceu, se tornou um cientista e resolveu fazer um experimento macabro. Ele pegou membros de cadáveres e foi juntando, e através de ação galvânica, ele deu vida a uma nova criatura, a um novo homem, que é esse monstro que a gente já conhece ali no nosso imaginário popular. Só que ele fica assim tão assustado com o que ele fez e se arrepende tanto, que ele simplesmente abandona esse monstro e vai embora. E aí ele vai estar vivendo a sua vida tranquila, até que uma tragédia vai acontecer na sua família, e ele vai descobrir que o responsável é nada mais nada menos que essa criatura. E em um determinado momento, o criador e criatura se encontram, e esse monstro vai contar um pouco mais pro Frankenstein sobre tudo que ele passou depois de ser abandonado, de como ele veio a aprender a arte da linguagem, de história, de literatura,
literatura, de filosofia e de como ele se sente extremamente solitário porque ele não se encaixa nos padrões. Gente, não é à toa que este é um clássico do terror gótico e que é considerado aí um dos primeiros livros de ficção científica. Eu gostei muito dessa releitura. Eu li esse livro a primeira vez quando eu estava no meu 4º ano de letras. E assim, naquela época tinha muita coisa acontecendo, né? É final de curso, então tem TCC, tem estágio, tem 1 milhão de coisas. E eu queria, né, poder reler com mais calma, mais tranquilidade. E eu aproveitei muito mais essa leitura que eu tive, porque ela faz a gente questionar muito a nossa vida, porque os dois personagens aqui, eles são vilões e eles são heróis. Cada um deles tá querendo manter a sua vida, tá querendo preservar a sua realidade, mas se vê possibilitado disso por causa que o outro existe, por causa que o outro não permite que as coisas continuem em andamento. Um faz da vida do outro uma grande tragédia. O subtítulo, né, Prometeu Moderno, faz todo sentido, porque no mito de Prometeu, a gente tem, né, o Prometeu roubando o fogo dos céus para tentar dar aos homens, e isso seria uma representação do conhecimento. E lógico, ele é punido por Zeus por tentar alcançar um conhecimento que não era para ele. E aqui a gente tem, né, o Frankenstein basicamente brincando de Deus e criando um ser sem ter qualquer responsabilidade afetiva, ou seja lá o que for, com essa criatura, que se vê completamente aí solitário e que só queria de alguma forma ou de outra se encaixar na sociedade. Eu gostei muito desse livro, eu gosto muito da escrita da Mary Shelley, principalmente nos momentos focados aqui no monstro. Eu acho que a parte do Frankenstein, ela é mais maçante, ela é mais chatinha, porque vai falar muito mais de lugares, né, voltar aí para descrições do trabalho dele, de que ele gosta, de onde ele está, enquanto a parte do monstro é muito mais focada em questões filosóficas e de reflexões profundas acerca do ser humano, do que é existir. Eu fiquei muito tempo procurando uma boa edição e quando eu vi essa não teve jeito, gente, porque ela tem introdução do Stephen King, que é o mestre do horror, e ela conta com ilustrações belíssimas de um dos meus artistas favoritos, que é o Bernie Wrightson, que também fez aí as ilustrações de livros do King e mesmo de uma graphic novel chamada Frankenstein Alive Alive. Então, no final das contas, eu adorei essa releitura. E aí, saindo fora desse foco do terror, eu li Para Sir Philip com Amor, da Julia Quinn. Este é o 5º livro da série dos Bridgertons, e aqui a gente vai saber um pouco mais sobre a Eloise Bridgerton, que é uma personagem que eu sempre gostei muito, porque ela é muito cativante, ela é muito impulsiva, ela é quem ela é, sem pedir desculpas de ser essa pessoa, e até agora, em todos os outros livros, a gente sabe que a Eloise é uma pessoa que gosta muito de escrever cartas. E aqui ela acaba escrevendo uma carta oferecendo seus pêsames ao Sir Philip, que era um homem casado com uma prima distante dela. E aí eles começam a se corresponder. E através dessas correspondências, num determinado momento, o Sir Philip fala: olha, você deveria vir me visitar porque eu gostaria muito que você se tornasse minha nova esposa. E a Eloise, que já está numa época considerada aí solteirona, e ela já estava conformada com isso, mas aí a sua melhor amiga, a Penélope, acaba se casando, e isso mexe com ela, ela aceita e simplesmente foge pra ir conhecer esse cara. Só que ela acha que é a coisa mais romântica do mundo este ato que ela está fazendo. E ela acha que este vai ser o homem maravilhoso e perfeito da vida dela. E, gente, ele é um porre. Ele é um cara extremamente fechado, ele é rude, ele não contou pra ela que ele tem aí 2 filhos, que ele não sabe lidar com essas crianças, que aprontam muito. E a Eloise vai se ver ali no meio de tudo isso, tentando de alguma forma criar laços com Sir Philip e também de alguma forma acolher essas crianças que perderam a sua mãe. Gente, eu confesso que este livro foi uma provação pra mim. Porque assim, eu tinha expectativas, porque eu gosto muito da Eloise, e aí chegou aqui e em nenhum momento eu torci por esse casal. Eu não queria que ela ficasse com o Sir Philip, porque eu odiei esse personagem.
A história, pra mim, ela só melhorou lá pelos 60% quando a gente vai ver aí outros membros da família Bridgerton entrando na trama, porque até aquele momento eu só gostava da Eloise. E é muito difícil você ter, assim, a maior parte de um livro sendo sustentada por um casal que você não compra, que você não gosta. E o tempo inteiro eu achava que a Eloise merecia alguém muito melhor. Ou que ela ficasse sozinha, porque, né, antes só do que mal acompanhada. Então, assim, os últimos 40% eu gostei, eu achei que a história ficou mais leve, eu achei que a escrita fluiu, como é típico da Julia Quinn. Eu gosto também do relacionamento da Eloise com essas crianças, mas aqui pra mim o ponto fraco dessa trama realmente é o Sir Philip. Eu odeio a maneira como ele trata os filhos dele. E aí vem de novo aquela coisa de tentar justificar que ele é desse jeito por causa das coisas que ele passou. Mas também eu odeio a maneira como ele trata a saúde mental. Tudo bem que a gente tá falando de uma outra época, mas as visões que ele tem são repugnantes, já que a sua falecida esposa claramente tinha depressão e ele o tempo inteiro fala do quão é difícil pra ele, porque ela não sorria pra mim. Ai, porque ela chorava, então ela não me fazia feliz. Ai, porque ela era melancólica e isso só piorou a minha vida. Sabe, esse egoísmo, essa coisa. Eu juro, gente, foi um livro difícil. Depois do que eu acho que esse é o livro mais fraco que eu já li dos Bridgertons, porque até agora eu gostei muito dos outros, né? Do segundo, terceiro e quarto volumes, mas eu realmente não gostei muito desse romance. E aí eu li Carmilla, do Joseph Sheridan Le Fanu. Carmilla é uma história que agora está sendo mais conhecida porque ela foi uma inspiração direta para Drácula de Bram Stoker. E aqui a gente vai conhecer a Laura, que é a nossa protagonista e a narradora dessa história, que ela vive aí num casarão na Estíria, junto com seu pai e duas governantas. Só que ela tem uma memória de infância que aterroriza até hoje, que é que um dia ela estava chorando, à noite, uma mulher entrou no seu quarto, consolou ela e aí a mordeu. Só que no dia seguinte, essa mulher não estava mais lá e essa mordida tinha sumido. Anos se passam, a Laura agora tem 19 anos, e uma carruagem vai acabar parando na frente da casa dela, uma senhora e a sua jovem filha, que está muito doente, mas essa mulher precisa seguir viagem, ela não sabe o que fazer, e aí nós conheceremos a Carmilla. E o mais estranho é que quando a Laura vai conversar com a Carmilla pela primeira vez, ela percebe que a Carmilla era essa mulher que entrou no quarto dela quando ela era criança. E a Carmilla também reconhece a Laura desse sonho esquisito aí de muito tempo atrás. O relacionamento das duas vai crescendo e a gente vai acabar tendo algo que eu jamais esperava, principalmente pra época, que é um romance sáfico. A gente vai ter essas duas protagonistas se apaixonando. Só que é claro que a Carmilla é uma vampira. E ela vai ditar muito da estética vampiresca que a gente conhece hoje em dia. O que é bem interessante. Essa é uma história bem curtinha, aliás, é uma novela, né? Que eu acabei gostando bastante de ter conhecido. Eu gostei das personagens, eu gostei da história. As únicas coisas que me incomodaram aqui foi, primeiro, o racismo do autor, que acaba transparecendo principalmente mais pro final da trama. Então, enquanto ele faz algo progressivo, colocando aí esse romance lésbico entre essas duas mulheres, ele também coloca coisas muito retrógradas na hora de caracterizar certos personagens. E também eu acho, gente, que a conclusão desse livro, ela é muito corrida. Eu acho que ele foi um livro tão bem desenvolvido, e aí chega no final e é uma correria e pronto, acabou. Sabe? E isso é o que eu não gostei. Mas eu acho que esse é um livro que ele precisa ser conhecido pelo valor realmente histórico que ele teve, o valor na literatura, como ele influenciou diretamente as histórias de vampiros que vieram depois dele. E no final, foi uma experiência boa que eu tive de leitura. Gostei de Carmilla, gostei dessas personagens, gostei de conhecer mais esse enredo. E também, pra quem gosta de terror, pra quem gosta de vampiros, super recomendado. E falando do projeto Lendo Christie, o livro do mês foi Peril at the End House, A Casa do Penhasco. E em A Casa do Penhasco nós teremos o detetive belga Hercule Poirot e o seu grande amigo, o capitão Arthur Hastings, tirando umas merecidas férias. O Poirot, de fato, se aposentou, como sempre, né? Que ele fala que não, ele não vai resolver mais caso nenhum. Só que acaba acontecendo um caso ali bem na sua frente.
A Nick Buckley, ela é uma jovem que é dona de uma casa no penhasco que eles conseguem ver deste hotel onde eles estão. E o Poirot vai conhecer ela e vai se ver muito intrigado ao descobrir que ela escapou da morte várias vezes nessa última semana. Não só isso, mas ela vai escapar da morte bem na frente do Poirot. E é aí que ele vai se sentir compelido a voltar à ativa e investigar o que tá acontecendo, porque querem matar essa mulher, já que ela é solitária, então não existe bem um interesse romântico, essa casa tá caindo aos pedaços, ela não tem um tostão, então quem tá tentando matar ela e qual a motivação? Como sempre, os livros da Agatha são muito gostosos de ler, são muito fluidos, as narrativas são instigantes, tem reviravoltas surpreendentes, lógico, mas eu acho que o que eu mais gostei aqui foi, de fato, as interações entre o Hastings e o Poirot, porque, gente, eu não era grande fã do Hastings assim, e eu aprendi a gostar dele em Os Quatro Grandes, principalmente a admirar essa amizade que existe entre os dois. Mas aqui, gente, eu ri tanto. Esse foi um livro extremamente divertido, porque o Poirot, ele tá mais sarcástico do que nunca. Então, ele tem umas tiradas maravilhosas. É verdade que este livro ele faz referências a outras histórias, mas, como toda a história da Agatha, ele consegue ser um livro único, que se você não conhece essas outras obras, não tem problema. Elas são realmente ali easter eggs para quem gosta, para quem já leu os outros livros da Agatha, mas você pode facilmente ler esse livro sozinho, sem problema algum. E eu gostei muito, muito desse livro, eu me diverti bastante, eu gostei das reviravoltas, eu gostei de, apesar de ser ali um caso clássico de alguém que tá tendo a sua vida ameaçada, aqui essa personagem, ela não acredita tanto nisso, ela não conhece o Poirot. Sério, eu gostei muito, muito, muito de A Casa do Penhasco. Acho aí um ótimo livro da Agatha, acho que ele é muito gostoso de ler, ele é muito rápido, ele é muito simples, ele apresenta bem os personagens e as suas relações. Então aí, mais um livro lido pro projeto Lendo Christie. E falando de melhores leituras do mês, é lógico que tinha que ser Frankenstein, do Junji Ito. Frankenstein de Junji Ito é uma coleção de histórias que vai abrir, lógico, com Frankenstein da Mary Shelley através dos olhos desse grande artista, que vai aí nos recontar a história do Dr. Victor Frankenstein e do monstro criado por ele. É lógico que ele segue bem a história original da Mary Shelley, mas ele também faz umas modificações aqui e ali que até condizem bastante. E é muito interessante ver essa história através do ponto de vista do Junji Ito, com as ilustrações bizarras dele e com esse toque único que ele consegue dar para qualquer história, que você abre, olha e você já sabe que é algo feito pelo Junji Ito. Mas é lógico, o que eu mais gostei aqui foram as histórias originais, porque depois disso a gente vai conhecer um pouco mais do Oshikiri, que é um garoto aí no ensino médio, que acaba cometendo um crime. Só que se não bastasse esse crime que ele comete e as implicações que isso vai ter, as consequências e como ele começa a ser assombrado por isso, ele também vai encontrar uma mansão muito estranha, onde coisas extremamente bizarras acontecem e que está de alguma forma conectada com uma realidade paralela. Então assim, gente, apesar de eu gostar muito de ver o Junji Ito recriando uma história clássica como Frankenstein, eu preciso dizer que eu gosto mais das histórias originais dele, em que ele pode elevar o nível da sua bizarrice lá no alto, fazer o que ele gosta, criar algo totalmente novo e que choca o leitor. E aí, se não bastasse, a gente vai ter uma historinha muito fofa no final, que é sobre o Non Ito, que é o cachorro maltês do Junji. Porque, gente, é isso que é mais legal no Junji Ito, que ele cria essas histórias aterrorizantes, que você lê e você fica chocado. Quadros como esse, artes assim. Mas aí ele também vem e conta a história do cachorro dele. Porque, pra quem não sabe, ele é apaixonado por bichos, principalmente gatos. Ele tem aí um mangá que é só sobre aventuras dos gatos dele. E exatamente por isso ele nunca deixa de surpreender, tanto em direções opostas, né, do horror e do fofo.
Então, eu adorei Frankenstein, eu achei que foi uma ótima pedida para esse mês, tanto porque eu consegui comparar com a história original da Shelley, mas também tive a oportunidade de conhecer outras histórias completamente aterrorizantes do Junji Ito, e não tinha como, né, gente? Já falei aqui, se eu li Junji Ito naquele mês, provavelmente vai acabar entrando aí nas melhores leituras, porque a gente tá falando do meu mangaka favorito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me procurar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você fez no mês do horror. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.